E aí, pessoal, beleza? Conjunto dos números racionais absolutos. Aqui a gente já vai começar a falar propriamente de fração. Esse primeiro vídeo é para quem tem mais dificuldade, mas se você não tem tanta dificuldade, assiste até o final, preste atenção nos detalhes, às vezes pode ter uma coisinha que você não sabia ou que você não lembrava que vai te ajudar. A noção de fração. Essa figura aqui ela foi dividida em partes iguais, sendo que as partes coloridas são 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a total de partes, todas, são 8. Se a gente quiser representar a parte colorida por uma fração, representamos a parte colorida por 5 sobre 8, ou 5 oitavos. Essa representação é chamada de número fracionário ou simplesmente fração. Tá, vamos representar aqui. Se eu quiser uma fração que me dá a parte colorida, eu tenho 5 partes coloridas num total de 8. Isso é uma fração, 5 oitavos, 5 partes em 8. Importante esse conceito de partes, vou usar ele depois. Tá, e se eu quiser a fração, aqui é a fração da parte colorida. E se eu quiser uma fração da parte não colorida? Eu tenho 3 partes não coloridas ou brancas num total de 8. Tá vendo? 3 partes de 8, 1, 2, 3. E aqui as outras 5 partes. Se você perceber, esses números aqui, 3 mais 5, 8. A gente fala que eles são complementares. Eles se completam, tudo bem? Porque se eu juntar as 5 partes com as 3, eu tenho o total de 8, que era todas que eu tinha. Isso sempre vai acontecer numa fração. Sempre tem um complementar. Termos de uma fração. Nas frações, o número natural que está escrito acima do traço é chamado de numerador. Olha aqui, deixa eu apontar com o mouse. O 5 é o numerador. Ele indica as partes consideradas, as partes que você quer. Nesse caso aqui, a gente não queria as coloridas, então era 5 partes de 8. Mas se a gente quisesse as brancas, eram 3. E o número de baixo, natural que está escrito abaixo do traço, é o denominador, que indica em quantas partes o todo foi dividido, o total de partes. O numerador e o denominador são os termos da fração. Nota, o denominador nunca pode ser zero. Lembra que não dá para dividir por zero. A divisão por zero é impossível de fazer, é uma impossibilidade. Ok? Exercícios, bem rapidinho. Conjunto dos números racionais absolutos, noção de fração. Escreva a fração que representa a parte colorida. Vamos lá. Desse desenho, do desenho A, a gente tem um total de 2 partes. Então, se o total é 2, eu já sei que a parte de baixo, o denominador, é 2. E a parte colorida? 1. Então, a parte colorida representa 1/2, ou a metade. Na B, se eu quiser... Vou fazer o contrário agora. Vou começar com a parte de cima. Eu tenho 3 partes coloridas num total de 4. O total de partes são 4. Então, 3 quartos, ou 3 sobre 4, representa essa parte colorida. Na C, partes coloridas. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 partes, num total de 3 vezes 3, 9. São 3 linhas por 3 colunas. Então, essa fração representa a parte colorida. D. Eu tenho 2 partes coloridas, um total de 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa fração é 2/5. Nesse triângulo, eu tenho o triângulo grande dividido em 1, 2, 3, 4 triângulos. O total é 4. E quantos são coloridos? 1. Então, essa parte colorida aqui representa 1/4 do triângulo. E na figura F, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4 partes, ok? E quantas coloridas? 2. Pessoal, lembrando, essa noção de partes, repare que todas as figuras são divididas em partes iguais, ok? Então as figuras têm que estar divididas em partes iguais. Essa aula é só isso, beleza? A introdução de fração é bem simples. Não pode esquecer dessa definição, ela vai ajudar bastante quando a gente for falar de soma, ok? Pessoal, gostou? Ajudou? Deixa o like, ajuda a divulgar o canal, beleza? E esqueci de falar nos outros vídeos. Pessoal, se inscreve, ativa o sininho lá, que aí toda vez que eu postar vídeo, chega a notificação, beleza? Então, até o próximo.